Fazemos agora a análise económica com Carlos Brito, Presidente da Ordem dos Economistas, da secção do Norte. Muito bom dia, professor. Obrigada por estar connosco, bem-vindo. E hoje vamos falar de um tema que nada tem a ver com esta subida e com subidas e descidas, porque, bom, como o professor dizia aqui ao meu lado, enquanto ouvíamos este direto da Filipa Venâncio, isto é o novo normal. Vamos falar, sim, sobre a prestação social única, que é proposta pelo Governo, e o professor vai-nos explicar o que é que está exatamente aqui em causa, quantos apoios é que se juntam, quais são os que se perdem e os que se ganham. Bom dia, Vânia. Cumprimento também os nossos telespectadores. É sempre um gosto estar aqui na RTP Notícias. A questão que coloca da prestação social única é, de facto, um assunto muito importante do ponto de vista económico, do ponto de vista social, da coesão social e do ponto de vista político-partidário. E, com frequência, tem sido mal tratada e mal explicada. Vamos começar pelo princípio? Vamos lá. Bom, quantos apoios desaparecem? Exato. A ideia é agregar uma série de apoios sociais. Concretamente, em princípio, serão 13. Desde o subsídio de velhice, viuvez, até ao subsídio de desemprego, passando nomeadamente pelo subsídio, pela prestação pelo subsídio de integração social, o subsídio, o rendimento social de inserção. Exatamente. Estava-me a faltar RSI. a expressão. Portanto, na prática estamos a falar de 13 apoios, que a ideia é juntar tudo. Perguntar-me-á, mas isso é muito dinheiro? É 0,5% do PIB. Já agora, e porque isto muitas vezes descamba muito no rendimento social de inserção, rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção representa cerca de 1/4 deste 0,5% do PIB. Ou seja, para pôr em perspectiva, é cerca de 1/20 daquilo que foi o custo da tempestade Christine. O rendimento social de inserção. Não é tanto dinheiro como isso. Portanto, aquilo que estamos a falar é de um aspecto importante. Tem a ver com a economia, tem a ver com a coesão social, mas também tem sido uma bandeira muito agitada por certos partidos políticos. Não quer dizer que não devamos arrumar a casa. Porquê é que devemos arrumar a casa? Porque ter esta dispersão de apoios significa maior burocracia, maior dificuldade para quem necessita de aceder, mais custos administrativos e também, sinceramente, alguma dificuldade em controlar e fiscalizar se isto está tudo a funcionar bem. Portanto, não há dúvidas de que é boa ideia juntar. Aliás, a ideia não é deste governo. A ideia do governo de António Costa, que quando assinou o acordo com a Comissão Europeia para recebermos apoios do PRR, um dos compromissos era juntar tudo. Portanto, a ideia e o objetivo de juntar não é do governo do PSD, era do governo do PS. Mas, professor, quem ganha e quem perde com esta prestação social única? Está a falar aí das pessoas que recebem, por exemplo, o rendimento de inserção social, o RSI, e depois há outros também apoios que estão aqui nestes 13. Ou seja, quem é que perde dentro das pessoas que são beneficiárias? Se isto for bem gerido, não perde ninguém. Ok. Não perde ninguém. Okay. Porque, para os nossos telespectadores entenderem, isto é como se fosse a atividade de um trapezista no circo. Tem que lá estar uma rede por baixo. A ideia é que o trapezista não caia. Mas se cair, tem uma rede. Um dos papéis destes apoios sociais serve de rede. Isto é, não vou dizer se a Vânia ficar no desemprego. Mas se eu fosse para o desemprego, tinha ali um apoio, uma rede que me apoiava. Mas não basta ter uma rede. Se por acaso um azar o trapezista cair, ele depois tem que ter umas escadas para voltar a subir e para continuar a sua atuação. E este é o segundo papel de uma série destes apoios. É não só servir de rede, mas também servir de escada para permitir que as pessoas se insiram novamente numa vida social ativa. Eu até diria que há aqui 3 tipos de prestações. Há prestações que têm uma natureza fundamentalmente de rede. Apoiar, efetivamente, quem precisa
e quem provavelmente já não vai sair daquela situação. Estamos a falar de pensões de velhice, de invalidez, de viuvez, etc. Depois há outras prestações que têm uma natureza também de escada. Estamos a falar do subsídio de desemprego e do rendimento social de inserção. E aqui os governos têm falhado. Claro, dão formação. Claro, procuram, enfim, que haja ali uma bolsa de emprego. Mas era preciso ir muito mais além. Porque isso depois causa problemas sociais e político-partidários. Eu até conheço pessoas, eu também conheço, eu vivo perto de bairros sociais, onde algumas dessas pessoas nunca trabalharam na vida e podiam ter trabalhado. Pergunta-me assim, mas isso é muito dinheiro? Para a dimensão do país não é, mas do ponto de vista social tem um impacto negativo. E depois, já agora, há outros apoios que nem são rede, nem são escada. São uma espécie de um corrimão. Por exemplo, o subsídio pelo risco de gravidez ou pela parentalidade, a nível de apoio à parentalidade em certos casos. É o dar uma ajuda numa altura de transição. O que é que isto significa? Eu não tenho dúvidas de que se houver aqui uma arrumação da casa, vai ser possível fiscalizar melhor. Vai. E é natural que haja algumas pessoas que percam alguns subsídios. Já agora deixe-me dizer o seguinte. Sim, e o que é que acha de pôr algumas pessoas a trabalhar há algum tempo, porque aquilo que fala são 15 horas, e não é todos, é quem puder. Eu acho que isso fundamentalmente é uma oportunidade. Não é um castigo. O governo tem falhado porque não tem sabido passar esta mensagem. Parece que é um castigo. Estás a receber um subsídio? Vais ter que trabalhar. Mesmo para terminar, então, deixo-lhe esta questão. Está mal explicada a PSU? Claramente está mal explicada, aliás, tal como outras coisas do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. Mas carece de mais explicações. Carece de colocar a questão exatamente como é. Aquilo que é preciso é ver isto não como uma penalização, mas como uma grande oportunidade para pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que têm condições para ser inseridas no mercado de trabalho. Porque isso, mais do que a economia, é a sociedade que beneficia. Professor Carlos Brito, foi um gosto. Muitíssimo obrigada. Um Uma gosto boa também. semana. Igualmente, obrigado.